Neemias 4, verso 15 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo o que Deus tinha Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes um dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Você pode se assentar. Um dos personagens criados por C.S. Lewis em uma das suas séries do Crônicas de Nárnia, eu não sei se vocês são familiarizados com essa série de livros, eu recomendo, é uma série infantil. Um dos personagens favoritos, particularmente falando, é um ratinho chamado Hip-Chip. Esse rato, em uma das crônicas, que é do leão, a feiticeira e o guarda-roupa, quando Aslan, o leão, estava numa mesa de pedra, pronto para ser sacrificado em favor de uma das crianças chamado Edmundo, um dos ratinhos foi lá e roeu as cordas que prendia o leão naquele sacrifício. E desde então Aslan permitiu que os ratos em Nárnia, que é esse país, esse mundo de fantasia, Aslan permitiu que os ratos fossem falantes. Então, daquele tempo em diante, desde quando eles fizeram isso, os ratos de Nárnia poderiam falar. E Hip-Chip é o líder de 12 guerreiros, de 12 ratos guerreiros. E ele, em uma outra crônica, que é o príncipe Caspian, ele e esses 12 ratos corajosos lutaram de maneira valente e corajosa durante uma guerra contra o usurpador do trono que queria ocupar o lugar do príncipe Caspian. E quando ele se dá conta, durante aquela batalha, desse livro, particularmente o príncipe Caspian, ele se dá conta que a sua cauda foi cortada durante a batalha. E é interessante que ele estava tão envolvido na batalha que ele nem tinha se dado conta disso. E quando ele percebe, há um diálogo interessante entre Aslan e esse ratinho Hip-Chip, que pede para Aslan, que tinha o poder de fazer com que a cauda dele fosse restaurada. E olha a conversa entre esses dois animais. Aslan pergunta: por que todos os seus seguidores estão de espada na mão? Com licença de vossa majestade, disse um outro rato, estamos todos prontos a cortar a cauda se o nosso chefe ficar sem a dele. Não queremos ostentar uma honra que é negada ao grande rato. Ah, rugiu Aslan, vocês venceram, são muito corajosos, não pela sua dignidade, Hip-Chip, mas pelo amor que o liga ao seu povo, você terá de novo a sua cauda. No primeiro momento, quando Hip-Chip pediu para Aslan restaurar sua cauda, porque ele estava preocupado demais com a sua própria honra, porque a cauda de um rato é o que trazia dignidade a ele. E Aslan, no primeiro momento, falou: não, eu não vou fazer, você é preocupado demais com a sua própria honra. Mas quando Aslan vê que os outros companheiros de Hip-Chip
estavam dispostos a fazer o mesmo, porque eles não queriam permitir que o grande rato ficasse sem a sua. Aslan foi constrangido. Meus irmãos, Neemias abriu mão da sua dignidade ao deixar o conforto e o status de copeiro do rei, por amor que o ligava ao povo de Jerusalém. Assim como Ripship, Neemias teve a coragem não só de lutar pelo seu povo, mas influenciar aqueles poucos judeus por uma causa maior do que eles mesmos, uma causa que eles estavam dispostos a morrer se necessário. Hoje à noite, no restante desse capítulo 4, veremos como Neemias reagiu à ameaça inimiga diante de um ataque militar que poderia acontecer a qualquer momento. E Neemias vai adotar a famosa operação conhecida como a colher de pedreiro em uma mão e a espada em outra mão. Só lembrando que essa não vai ser a última ameaça de Sanbalate e companhia. No capítulo 6, nós vamos ver mais 4 ameaças, e dessa vez ele vai mudar sua estratégia, que vai dar um total aí de 7 tentativas para que aquele povo parasse com aquela reconstrução dos muros. Olhe comigo o versículo 15 desse capítulo 4. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Foi Deus quem frustrou a trama inimiga. Interessante que, se você olhar lá em Esdras, no capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem o plano deles, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, reis da Pérsia. A mesma expressão de frustraram o plano deles, só que em Esdras essa expressão é usada para denotar a frustração dos judeus que pararam de reconstruir o templo. E aqui, nesse contexto, nós vemos o oposto: Deus frustrando os inimigos para que a reconstrução dos muros não parasse. Como Deus fez isso? O próprio texto nos diz, ele fez isso permitindo com que aquela conspiração que até então era secreta fosse exposta. Olha só, o texto diz: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo. Ou seja, agora não era mais um ataque iminente, agora não era mais um ataque surpresa, porque Deus fez com que o povo soubesse da trama inimiga. Curiosamente, não sei se vocês se lembram, mas na semana passada, quando eu disse acerca de Eliseu, a orar por Geazi, para que Deus abrisse os olhos de Geazi, e que ele pudesse contemplar o que ele não poderia ver, vocês lembram daquele exército invisível? Interessante que naquele contexto também, tudo o que os inimigos de Deus tramavam no secreto, Deus revelava a Eliseu. E é interessante que aqui a gente vê esse mesmo padrão, Deus trazendo a luz. Meus irmãos, para Deus não há trevas. A Bíblia diz que até as trevas para Deus é luz. Não há nada que fique encoberto diante dos olhos santos de Deus. Não há segredo, não há áreas na sua vida, não há nada que naquilo que as mídias, naquilo que a TV não mostra, naquilo que talvez o inimigo esteja tramando. É por isso que os cristãos não temem as conspirações, porque nós servimos, estamos debaixo do cuidado do Deus do qual nada é escondido, do Deus que sabe tudo, e só Ele sabe de maneira completa, e Ele sabe mesmo do fim antes do início, porque quem determina todas as coisas é Ele. E qualquer coisa que Ele permita que o inimigo faça, quando é necessário que o seu povo saiba, Ele vai fazer que isso aconteça, para que nós possamos ter a mesma atitude que Neemias teve. E aqui nós vamos ver de novo a soberania de Deus, não anulando a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana. Deus está trabalhando por seu povo, ao fazer com que aquilo que estava em secreto fosse revelado, aquilo que estava nas trevas fosse trazido à luz, e seu povo continua avançando no trabalho, continua avançando, por assim dizer, com o reino de Deus na reconstrução que aquele muro representava.
Neemias vai dizer no finalzinho do verso 15: todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Se você for ler nesses últimos versos, não sei qual a versão que você leu, mas no mínimo 6 vezes você vai ler a palavra trabalho ou trabalhando. E é interessante que reforça de novo que aquelas 3 tentativas de Sanbalat não funcionou. Embora fizesse com que a metade da mão de obra fosse atingida. Observe comigo no verso 16 e 17, que houve sim um resultado. Daquele dia em diante, verso 16, daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, 17, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Guarde bem isso. A velocidade da reconstrução foi comprometida, mas não interrompida. O máximo que o inimigo pode fazer é retroceder ou fazer com que a obra seja mais lenta, mas ele não tem condição nenhuma de paralisar a obra do Senhor. E aqui nós vemos que, sem dúvidas, aquela ameaça causou aquele transtorno que nós já vimos no povo, no líder que orou, mas não foi interrompida. Enquanto a metade fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada. Foi necessário que aqueles poucos judeus se dividissem, porque uma metade trabalhava e a outra metade vigiava. O verso 17 nos diz que aqueles que transportavam material, eles usavam as 2 mãos, né? Uma mão segurava a arma, e daí surge essa famosa operação da espada e da colher de pedreiro, por assim dizer, que poderia ter sido um grande fracasso, mais uma vez, se não tivesse um grande planejamento da parte de Neemias. Olha comigo o verso 18. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Neemias tinha a companhia de um trompetista, por assim dizer. Em outras funções, meus irmãos, se você olhar no contexto bíblico, as trombetas eram usadas para soar um alarme. Hoje em dia a gente desconsidera os alarmes, eu não sei se vocês já perceberam, especialmente de carro. Quando criaram o alarme do automóvel, eu me lembro ainda mais jovem, quando tocava o alarme todo mundo ficava atento, porque com certeza o carro estava tentando ser aberto, não pelo dono, não pelo proprietário. E todo mundo ia procurar onde está esse carro soando. Hoje em dia já perceberam que é mais um incômodo? Você nem liga mais quando o alarme dispara, porque você se acostuma com o som, que normalmente é um problema que talvez o dono do carro ainda está lidando com o alarme, não é verdade? Ou alguém esbarrou ou trepidou a rua e o carro dispara. Ninguém mais sai para sondar um carro que está com o alarme ligado. Perdeu o propósito do som do alarme. Mas aqui nesse contexto não. Era um sinal de alerta. Ao som da trombeta, as pessoas ficavam preparadas para a batalha. E Neemias, sabiamente, mantém uma pessoa junto com ele. Percebe que Neemias aqui não chupa cana e nem assovia. E a gente vai ver lá no capítulo 8 que ele ele delega uma posição de alguém que faz melhor do que ele quanto à instrução da palavra. Por mais talentos e dons que Neemias tem, ele não faz tudo. Aqui é um trabalho de cooperação. E ele não vai tocar a trombeta também. Ele traz uma pessoa que faz isso, melhor do que ele. E essa pessoa do seu lado é esse alarme que pudesse ser tocado para que imediatamente alguma coisa acontecesse. Olha o verso 19 e 20, as instruções nesse sentido. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Notem que o foco de Neemias, nas palavras, a obra é grande e extensa, ele não está falando mais quanto à reconstrução do muro em si.
porque até onde nós vimos já estava pela metade. A ideia que ele fala da obra ser grande e extensa é porque aqueles grupos estavam separados, as pessoas estavam distantes uma das outras, o que fazia com que eles fossem mais vulneráveis ao ataque inimigo. E a intenção da trombeta é fazer com que todo mundo fosse aonde aquele som fosse soado. Então, não só com as mãos ocupadas, tanto no trabalho quanto na vigilância, mas com os ouvidos atentos, a qualquer momento, com o soar daquela trombeta. Se antes no capítulo 3 nós vimos o ombro a ombro, lembra a expressão do lado de que repetiu com constância no capítulo 3? Aqui nós poderíamos usar a expressão de costas a costas, se é que eu posso usar essa expressão. Enquanto um trabalha, o outro do outro lado, encostado nas costas de quem trabalhava, vigiava. E é interessante que quando eu li essa passagem, me veio à memória Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, que diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. No contexto do capítulo 4 de Eclesiastes, quando você vai ver que é melhor a paga do trabalho quando você tem 2 pessoas para celebrar o trabalho, ele vai dizer que 2 juntos se aquecem, enquanto um sozinho não pode ser aquecido. A ideia ali, normalmente que a gente ouve, é um casal, que não é errado pensar nesse sentido, mas a ideia do contexto é de 2 amigos deitados de costas no deserto para serem aquecidos. Mas não só isso, para defesa também. Então é interessante que um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender. E é essa ideia que eu tive enquanto um trabalhava, o outro encostado nas costas do trabalhador vigiava. E como é bom você saber que tem alguém na retaguarda, e aí você pode fazer o trabalho tranquilo. E aí também há o revezamento, aquele que vigiava vai trabalhar, o que trabalhava agora vai vigiar, essa cooperação. Não só de ombro a ombro, como nós vimos no 3º capítulo, agora aqui no 4º, as costas, nesse intuito de trabalho e vigilância. No entanto, por mais estratégico, por mais precavido, nós vimos que a fé não dispensa a prudência. Neemias, mais uma vez, nas suas palavras, ele deixa claro que tudo que foi organizado tem um limite. Ele não anula a nossa responsabilidade, mas Neemias traz novamente aonde estava a sua confiança. Uma confiança mais profunda. Olha comigo, no finalzinho do verso, ele vai dizer: nosso Deus lutará por nós. Eu vou ler um comentarista que diz o seguinte, abre aspas: Neemias não está usando as pessoas para tornar sua vida mais luxuosa. Ele está entregando sua própria vida por uma causa que é maior do que a sua reputação. Ele não está motivando as pessoas com a canção de sua própria grandeza. Ele está motivando as pessoas com a grandeza de Deus. Fecha aspas. Nosso Deus lutará por nós. É como se fosse o eco das palavras do salmista, do Salmo 127, que diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. É exatamente o que Neemias quer dizer: nosso Deus lutará por nós. E os últimos 2 versos, que encerram o capítulo 21, os 3 últimos versos, 21 ao 23. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Esses últimos versos não significa que o povo não dormia, mas que a guarda da cidade foi bem organizada.
No verso de número 22, naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém. Normalmente as pessoas voltavam para as áreas vizinhas, e Neemias fala: não volte, vocês estão tanto sujeitos quanto ao ataque do inimigo, quanto à nossa vulnerabilidade, sim, vocês aqui para nos ajudar na vigilância, permaneçam na cidade, durmam aqui. Neemias também enfatiza uma coisa: em circunstâncias tão perigosas, é preciso dormir com as roupas. Aqui o intuito, quando ele fala que nem eles tiravam as roupas, ou seja, eles não colocavam o pijama, eles estavam em prontidão enquanto dormia, e eu não duvido que enquanto dormiam também seguravam uma arma, porque o ataque poderia ser iminente, o ataque poderia acontecer a qualquer momento. Não sei se já aconteceu com você, de estar dormindo e de repente soa, por exemplo, quem mora em condomínio fechado, isso é mais comum, talvez soa um alarme de incêndio. Imagina se você deita pensando que o seu prédio pode pegar fogo a qualquer momento. Você não vai colocar o pijamas, você vai colocar uma roupa e vai ficar atento, porque a qualquer momento você precisa sair correndo. E sem dúvidas, você não vai parar para colocar uma outra roupa, não vai pensar nesse detalhe, ou às vezes quando você não está preparado, você sai do jeito que está, não é verdade? Me lembro quando nós estávamos, o pós-terremoto, é muito comum, depois que o choque maior acontece numa região, acontece o pós-terremoto, ou seja, são choques frequentes, tipo, a cada hora passa uma onda tremendo o solo, depois a cada 30 minutos, a cada 15 minutos, até cessar, e isso é um tempo prolongado, e a Vânia e eu não sabíamos disso. É a primeira vez que a gente, como brasileiros, estávamos num local onde esperávamos o terremoto, mas não como aconteceu, no dia em que aconteceu, a gente não estava pronto para isso. E é interessante que naquela noite, todas as vezes que vinham esses tremores, que não eram tão intensos quanto o primeiro, nós pensávamos que ia ser tão gigantesco quanto foi. E a gente, sem dúvidas, a gente deitou com a mesma roupa, porque sabia que em qualquer momento a gente precisava sair correndo. Até que a gente cansou de ficar entrando em casa e saindo de casa, a gente ficou na rua. A gente dormiu na rua junto com as pessoas, porque ali a gente poderia estar juntos e ao mesmo tempo não tinha que correr aquele risco de entrar em casa e sair com que ela desabasse na nossa cabeça. Mas esse senso de urgência era o mesmo senso que Neemias colocou naquele povo. Fiquem atentos enquanto vocês dormem, que a qualquer momento o inimigo pode atacar. Quais são algumas lições que nós podemos tirar para aplicar nas nossas vidas nessa sessão, meus irmãos? Eu queria deixar algumas para nós levarmos para casa. Primeiro, o real tema de Neemias, neste bloco do capítulo 4 até o 6º, é guerra espiritual. Vou repetir, do capítulo 4 até o 6º, o tema que nós temos aqui é guerra espiritual. O verdadeiro oponente de Neemias e o povo de Neemias e do povo de Deus, através desses opositores e críticos que vocês viram aqui, Sanbalat e Tobias, o verdadeiro oponente por trás disso era o próprio Satanás. O próprio Satanás, cujo nome significa adversário. É ele quem atua como inimigo permanente de Deus. É ele que atua como inimigo permanente do povo de Deus. É ele que vai contra qualquer obra que glorifique o nome desse Deus. Embora em todo o livro de Neemias você não vai encontrar o nome de Satanás ou do diabo, por assim dizer, mas isso não significa que ele não estava lá. Olha a frase que Spurgeon vai dizer nesse sentido. Ele disse o seguinte, abre aspas: Satanás, com toda certeza, intentará contra a sua vida, quando se decidir entregar com toda sinceridade à oração. Ele espera a sua oportunidade de se colocar de joelhos ao seu lado também, esperando achar onde entrar para perturbar a bênção e derrotar a fé. Ele não está menos vigilante do que faz parecer e nem menos obstrutivo apenas porque se esconde nas trevas
da tentação. Fecha aspas. Então, meus irmãos, na verdade, a maior preocupação, se é que eu posso dizer preocupação de Neemias, não era Sambalate e Tobias, era o verdadeiro opositor por trás daqueles homens e das suas atitudes. É essa guerra espiritual que nós, até hoje, travamos como povo de Deus. O apóstolo Paulo nos fala dessa realidade, uma realidade que nós não enxergamos, assim como Geazi, mas que é tão real quanto aquilo que os seus olhos podem contemplar. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, verso 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, não é Sambalate e Tobias, isso é um adendo que eu estou fazendo, não está no texto, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é o primeiro ponto que eu queria lembrar a vocês. Estamos em guerra constante, uma guerra espiritual. O nosso inimigo não dorme, o nosso inimigo é poderoso, nós não o subestimamos, ele não é tão poderoso quanto a Deus, ele também é criatura, mas nós não podemos subestimá-los. Quanto a você e eu, ele é poderoso, mais do que nós, mas nós não o subestimamos. Em segundo lugar, devemos notar a importância e o valor de uma das armas que necessitamos nessa guerra diária contra esse opositor. Qual delas? A oração. A oração. John Piper disse acertadamente o seguinte, abre aspas, você não saberá para que serve a oração até entender que a sua vida é uma guerra. Fecha aspas. Talvez tenhamos a falsa impressão que apenas Neemias precisava orar. Talvez tenhamos a falsa impressão de que só a liderança da igreja precisa orar, só o pastor precisa orar. Mas, meus irmãos, a comunidade dos judeus, à medida que eles viam seu líder orando, sem dúvidas, mediante a ameaça, eles também oravam. E não só isso, diante dos problemas que eles enfrentaram, eles também oravam. Oração é uma responsabilidade, é uma alma que todos nós precisamos conhecer muito bem. E eu pergunto, por que as reuniões de oração nas igrejas evangélicas são as menos frequentadas? Não sei se você já se perguntou. São muitos motivos, suponho, mas um deles é que nós, como igreja, perdemos esse senso de batalha espiritual. Essa é uma das razões pelas quais as reuniões de oração, as vigílias, são menos frequentadas, porque nós perdemos esse senso, assim como os alarmes que soam dos carros, nós perdemos esse senso de prontidão, de estarmos atentos, vigilantes, quanto à oração. Eu não sei se vocês se lembram, mas em um dos momentos mais críticos do nosso Senhor Jesus, um dos momentos que antecedeu a zombaria, a ridicularização dos seus inimigos, e que culminou na sua crucificação, antes disso acontecer, vocês lembram que Jesus estava fazendo? Orando. E Jesus aqui como Neemias, nessa expressão, eu e os meus homens, Jesus pega 3 dos mais chegados daqueles 12, na verdade 11, porque um já tinha saído para traí-lo, e iria vir com a guarda romana, mas ele pega 3 daqueles homens mais próximos para orar. Jesus em sua humanidade, o próprio Filho de Deus em sua humanidade reconhecia essa alma da oração. E vocês se lembram das suas palavras lá em Mateus capítulo 26 ao 41, quando ele 3 vezes ele volta para ver se os seus amigos, se os seus homens chegados estão orando, vigiando com ele, e ele encontra de novo eles fazendo o quê? Dormindo. E olha as palavras de Jesus: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Interessante porque essas palavras haviam sido ditas para os discípulos que estavam dormindo ao invés de vigiar. E é interessante que, se você associar com uma parábola que Jesus também havia contado lá em Mateus no capítulo
13º, verso 24 e 25, olha que interessante. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando é que o inimigo age? Quando nós, espiritualmente falando, estamos dormindo. Quando nós não estamos orando. E aí o inimigo vem e semeia o joio no meio do trigo. E terceiro ponto, também necessitamos estar vestidos o tempo todo. Não só armados com a oração, mas existe uma roupa, por assim dizer, uma armadura de Deus, que você e eu precisamos estar vestidos. Paulo, no mesmo livro de Efésios, ele vai nos dizer acerca dessa armadura, o verso 13 ao 17, diz assim a palavra de Deus: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Só um detalhe, nós cantamos rompendo em fé. Se você não estiver vestido com toda a armadura de Deus, esquece, essa música não tem efeito algum. Você não vai romper nada. Não é autoajuda. Tomem muito cuidado. Não cantem sem pensar o que vocês estão cantando. Continuando o texto, Paulo vai dizer: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Poderíamos usar ou parafrasear essa operação da espátula e da espada pela oração e a palavra. E é interessante que Neemias vai dizer que todos que trabalhavam tinham na cintura o quê? A espada. Vocês, assim como a liderança, assim como o pastor, precisam saber manusear a palavra de Deus. Vocês diariamente precisam ter o desejo de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, porque é a única arma que vocês têm, junto com a oração. Não faça por mera obrigação, faça por amor ao dono dessa palavra. Eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez, que a Bíblia é como se fosse uma carta de amor. E você só vai estar interessado em ler essa carta se você ama o seu autor. Não faça por mera religiosidade, porque isso não vai te equipar com nada, pelo contrário. Faça por devoção. Não saia de casa, a menos que você tenha tido tempo de qualidade na palavra de Deus. Se empenhe em participar das quartas, porque aqui há ensino quanto a essa palavra. Não ouça qualquer ensino dos áudios curtos ou vídeos do YouTube ou qualquer outra mídia. Vocês são indesculpáveis se fazem isso, porque aqui, pela graça de Deus, tem ensino sério da palavra de Deus semanalmente, quartas e domingos. Se você não sabe manusear a palavra de Deus, a culpa não é do seu pastor e nem da liderança, que tem a responsabilidade de prover para vocês ensino de qualidade. E nós não gravamos aqui para as mídias sociais. A minha motivação de gravar não é para ter seguidores da nossa igreja. Eu quero seguidores de Jesus e não da nossa denominação. A motivação do meu coração de colocar no Face, de colocar no YouTube, é para que as pessoas que estão impossibilitadas fisicamente estejam aqui com a gente. Essa é a minha motivação. É para que a dona Emília, a dona Idalina, elas possam ouvir a palavra de Deus. Porque elas não têm essa oportunidade que você e eu temos, de vir aqui presencialmente. Meus irmãos, nós precisamos entender essa realidade. Estamos em guerra, e não é contra o governo, não é contra as milícias desse mundo, é as hostes espirituais que predominam esse mundo, desde as autoridades até qualquer pessoa que você conheça na rua.
que não está sujeito ao Rei dos Seis, que não pertence ao reino que você e eu pertencemos. A nossa luta não é contra as pessoas, é contra a ignorância que o inimigo usa para nos atacar. É por isso que nós temos que tomar cuidado para não odiar as pessoas, mas odiar esse inimigo que é ferrenho, que não descansa, que não dorme e que quer te destruir. No mínimo, ele quer destruir você. E se você não entende isso, você não vai lutar pelas suas famílias, você não vai lutar pela sua sociedade, você não vai lutar pela sua igreja, porque você ir para a guerra desarmado é morte iminente. É por isso que nós fazemos reunião de oração, é por isso que nós fazemos vigília de oração. E eu vou te dizer, a sua atitude em relação à oração demonstra se você entende o que eu estou dizendo ou não. A sua vida de oração, a sua vida de leitura e meditação na palavra de Deus, como devoção. E em último lugar, não só a oração, como vigilância, não só a leitura da palavra e vida com a palavra, mas, meus irmãos, não sei se já perceberam, enquanto o povo orava, enquanto o povo trabalhava, o que acontecia aqui entre linhas? Unidade. Não foi só no ombro a ombro, mas agora nas costas e costas, se eu posso dizer assim. Unidade. Observe que à medida em que as dificuldades eram intensificadas, mais o povo orava, mais o povo vigiava e mais eles permaneciam unidos. Nós temos que agradecer a Deus pelas dificuldades. Nós temos que agradecer a Deus pelas lutas que nós enfrentamos, porque cremos que tudo isso coopera para o nosso bem. E o nosso bem, mais uma vez, não é romper em fé. O nosso bem é fazer com que em nós o caráter de Cristo seja manifestado, para que Deus, pela sua graça e misericórdia, através das dificuldades, molde em nós um caráter mais parecido com Jesus, porque só isso vai fazer com que nós sejamos um povo unido. E aí nós vamos romper em fé, para a glória de Deus. Aí sim, nós vamos ser quem Ele quer que sejamos, um povo unido. É por isso que povo precisa de povo, gente precisa de gente. E como já foi dito uma vez, nenhum homem é uma ilha. Nós não vivemos sozinhos, nós precisamos de outras pessoas. É por isso que nós não podemos deixar de esse ajuntamento. É por isso que não existe culto virtual. Culto virtual em si é uma contradição. Culto é presencial, culto é com gente, mesmo agora temporariamente distanciados, fisicamente falando, mas nós precisamos estar aqui. E é interessante que Hebreus vai dizer que a gente não pode deixar de fazer isso por causa dos dias maus, assim como Paulo vai dizer aqui em Efésios. Só assim nós vamos resistir, meus irmãos, o inimigo, só assim nós vamos ser igreja. Se você olhar daqueles 50 países que sofrem perseguição, 50 países que ser cristão não vai custar só o seu emprego ou a sua reputação, vai custar a sua vida. Se vocês olharem, o que eles têm em comum? Unidade. Toda quarta-feira nós trazemos aqui um pedido de oração por esses nossos irmãos perseguidos, e é impressionante como a igreja continua lá. É impressionante como a igreja continua sendo luz em meio às mais densas trevas. É impressionante como a igreja continua salgando, e aqueles países não são piores como poderiam ser, graças a Deus, porque a igreja ainda permanece lá sendo sal e luz. E o povo brasileiro precisa entender isso. Não haverá unidade enquanto nós não entendermos que sem oração e sem a pregação da palavra, essa unidade nunca vai acontecer. Nós precisamos de gente. Você precisa de gente de Deus. Você precisa de homens como Neemias, eu e os meus homens, pessoas chegadas, pessoas que realmente você sabe que amam você. Assim como ouvimos a alegria da Grazi, é uma alegria compartilhada, não é verdade? É como se fosse a gente. Isso é família, isso é ser povo de Deus, é nos alegrar quando alguém se alegra, mas é chorar também quando alguém chora. E eu vou encerrar com uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes.
o nome é parecido, esquece o primeiro nome que eu mencionei, Hernandes Dias Lopes. Olha o que ele vai dizer nesse último ponto, abre aspas: gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Precisamos trabalhar unidos, não estamos competindo. Não somos rivais, mas parceiros. Somos membros do mesmo corpo, ovelhas do mesmo rebanho, ramos da mesma videira. Não deve haver ciúmes ou melindres entre o povo de Deus. Não deve existir complexo de inferioridade, nem de superioridade entre os membros do corpo de Cristo. Estamos todos engajados na mesma obra. Estamos lutando por uma mesma causa. Somos soldados do mesmo exército, sob o comando do mesmo general. Por isso, devemos estar unidos. Fecha aspas. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, nós te bendizemos pela tua palavra. Te damos graças pelo privilégio dado a nós de estarmos aqui reunidos e também pelas vidas daqueles que ouvirão essa gravação. Pai, que o Senhor nos ajude a entendermos e termos um melhor senso de guerra espiritual, de saber que as nossas armas não são espadas, nem canhões, nem armas de fogo. As nossas armas, e as únicas que funcionam nesse âmbito espiritual, é a oração, porque é onde nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor diante desse inimigo eminente. Mas sabemos que estamos debaixo da tua proteção, mas mesmo assim nós não somos, em nenhum momento, deixamos de ser responsáveis para mantermos alertas, Pai. Nós também te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por termos a tua palavra traduzida na nossa língua. Obrigado por termos pessoas que podem nos ensinar, pessoas que o Senhor nos abençoa no corpo da sua igreja para nos equipar. Pai, nos dê um maior desejo pela vida de oração. Nos dê um maior desejo pela leitura da tua palavra. Ajuda-nos a sermos menos envolvidos com aquilo que é supérfluo e que toma tempo dessas duas disciplinas e armas espirituais que nós temos. Pai, nós também te agradecemos pelo teu povo. Obrigado por sermos uma família. Obrigado por sermos um corpo. Obrigado por sermos soldados sob o comando desse general que é Cristo Jesus. Obrigado porque nós não precisamos travar uma batalha pensando se vamos vencer ou não, porque Ele já venceu. Ele já venceu. E a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Mas ainda nesse mundo, ainda temos essa batalha para ser travada. Mas obrigado, porque um dia nós cremos que aquela trombeta vai soar, quando teu Filho, entre as nuvens, com poder e glória, virá e irá vencer o mal, uma vez por todas. Ó Senhor, que a tua igreja esteja alerta a essa trombeta que um dia vai tocar, seja na nossa morte, antes da vinda dEle, ou seja, naquele dia glorioso, onde o seu Filho há de retornar. Pai, que sejamos uma igreja que ore, nas nossas casas, nas nossas reuniões de oração, que sejamos uma igreja da tua palavra, que não só ouve, mas que obedeça, e que, Pai, tanto a oração quanto a tua palavra, que ela possa nos dar o que é sobrenatural, a unidade entre povos, entre pessoas diferentes, personalidades diferentes, mas unidas pela mesma causa, que é a expansão do teu reino no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e quem dera na nossa nação. Que essa seja a nossa causa que nos une, que essa seja a nossa causa, que nós venhamos a morrer para os nossos caprichos pessoais, para que de fato o nome de Jesus receba toda a glória e louvor. É no nome dele que nós oramos e te bendizemos, Pai. Amém.